TV Ambiente Legal tem o prazer de receber o Coronel Nomura, comandante da Polícia Ambiental de São Paulo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos da TV Ambiente Legal. De que maneira o Código Florestal, votado esta semana, pode influir nas ações da Polícia Ambiental Paulista? Eu acho que a gente tem um retrocesso aí, na medida em que, se nós tínhamos um código de 1965, né, e ele é decorrente de uma convicção que se tinha à época, né, é associado ao fato de que a questão ambiental ela tem cada vez mais ocupado espaço nas discussões, né, e hoje é claro, é notório, é público de que meio ambiente tem que ser tratado de forma diferenciada. A tendência natural era de que essas normas e esses regramentos de acesso e uso dos recursos, eles passassem a ser cada vez mais rigorosos. Mas na visão de quem, e aí eu digo, de uma instituição que lida com o meio ambiente há 62 anos, eu não tenho dúvida de que essa legislação, ao que me parece, dá uma freada, né, joga um pouco de água fria no processo. A expectativa era de que fosse justamente no sentido contrário. E talvez o próprio Código de 65 ele não tenha sido tão discutido assim, né, na medida em que o sistema não era eficiente, né, em fazer cumprir os limites que o Código Florestal de 65 impunha. E aí eu diria que em relação às áreas de preservação permanente, principalmente, e também em relação às áreas de preservação permanente nas áreas urbanas, né, com novos parâmetros, eu não tenho dúvida de que a Polícia Militar Ambiental e também todos os demais organismos do sistema vão ter um desafio pela frente, né? Talvez algumas explosões na área de empreendimentos imobiliários, com esse novo critério de ocupação, a gente tem assim que estar mais atuante. Quais são as principais demandas da Polícia Ambiental? Existem épocas do ano onde você tem uma incidência muito grande, por exemplo, de queimadas, consequentemente você tem aí um acréscimo grande, né, de procura ou de comunicados desse tipo de ocorrência. Nós temos períodos em que você tem a intensificação das atividades de pesca, e aí acabam se concentrando muito mais na região do interior. Você tem outros períodos em que nós temos aí denúncias envolvendo tráfico de animais silvestres. Então eu diria para você que ele é muito variado, tá? Como está estruturada a Polícia Ambiental Paulista? De estrutura, disponibilidade de efetivo, sempre é um assunto que vem à tona. Mas também se a gente partir do princípio de que há necessidade de cada vez mais gente fazendo policiamento, fazendo fiscalização, a gente sempre diz numa linguagem popular que é um poço sem fundo. Tá? Então o grande desafio é esse, é a gente trabalhar com o que tem. Eu acho que com o que a gente tem hoje no estado de São Paulo, cerca de 2.400 homens, com uma frota que ultrapassa lá seus 500 veículos, eu acho que se a gente, temos essa certeza de que revendo e aprimorando os processos de policiamento, eu não tenho dúvida de que a gente pode melhorar em eficácia, melhorar a qualidade do policiamento que a gente faz hoje. A gente sempre ouve dizer que faltam recursos para o combate ao tráfico de animais silvestres. Isso procede? Eu acho que é importante que a gente tenha bem claro o processo todo do tráfico de animais, né, ou dos crimes praticados contra os animais. Tem a fase da captura, do transporte e do comércio propriamente, né? Quando nós falamos de tráfico de animais, e não vamos nem falar nesse primeiro momento sobre a legislação, mas o importante é que a gente, a fase da captura propriamente, ela não depende, né, do estado de São Paulo, na medida em que a grande maioria acaba acontecendo em outros estados. A nossa atuação ela é dificultada em função de que a gente não está presente nessa primeira fase, né? Nos resta a atuação na fase do transporte e na fase do comércio propriamente. Nós temos incrementado bastante, né? Eu trouxe aqui alguns números, me permita olhar aqui na minha tabela, mas de 2010 para 2011 nós tivemos um aumento de 15% na quantidade de animais silvestres que passaram pelas mãos da Polícia Militar Ambiental. Nós saltamos de 23.000 para 27.686 exemplares, né, de animais silvestres que passaram pela nossa fiscalização. Significa, em linhas gerais, um incremento de 15%. É importante frisar que a legislação já prevê, né, destinação para esses animais apreendidos, né? Jardins zoológicos, instituições, onde eles vão receber a devida assistência e assim por diante.
O fato é que se a gente tem uma carga de quase 30 mil animais por ano, você imagina a quantidade de animais que acaba, de certa forma, exaurindo a capacidade dessas instituições em estar recebendo esses animais. As regiões de mananciais na cidade de São Paulo parecem terra de ninguém. Como é a orientação da tropa para lidar com esse tipo de situação? Hoje já existe uma preocupação muito grande, não apenas por parte do governo estadual e aí numa política conduzida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mas também por parte da Prefeitura de São Paulo. Vamos nos circunscrever aqui ao município de São Paulo. Hoje nós temos o que nós chamamos de Operação Defesa das Águas, tá? E significa dizer o quê? Que existe uma atuação conjunta dos principais órgãos de controle do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, e aí acaba se inserindo a Polícia Militar Ambiental, com os órgãos de meio ambiente dos municípios. Eu diria que de uns tempos para cá nós tivemos ações bastante eficazes nessa área. Infelizmente eu não tenho números aqui que a gente possa estar apresentando até para ilustrar essa nossa conversa, mas eu digo para você que hoje a gente tem uma atuação bem mais eficaz se nós retornarmos aí a um retrato de 2, 3 anos atrás. Quando essa ocupação ela ainda está em fase, ela está se processando, a atuação dos organismos de controle ela é mais facilitada, na medida em que a pronta ação faz com que aquele processo seja interrompido e que as pessoas sejam prontamente retiradas daquele local e todas as demarcações também sejam destruídas ou retiradas. O problema é quando esse tempo ele se estende e essas ocupações se consolidam, né, e as habitações, né, são implantadas. Aí a dificuldade é um pouco maior, na medida em que você tem ali, de forma precária, mas você tem ali a consolidação de um domicílio, de uma habitação, tá? E em regra geral isso demandaria uma medida judicial para a retirada dessas pessoas. Então a gente perde um pouco de eficácia. Tá? Mas isso hoje, dentro do sistema, isso é muito fácil de se compreender, não só os policiais, mas também todos os agentes que se envolvem nessa fiscalização, têm bem clara essa dimensão e, consequentemente, clara também a noção de que quanto mais rápida a resposta, melhor. Coronel Nomura, muito obrigada. A TV Ambiente Legal agradece muito a sua participação aqui e espera contar com o senhor mais vezes para esclarecer essas dúvidas tão importantes. Eu é que agradeço, Daniela, o prazer foi meu, né? E institucionalmente eu digo para você que sempre é uma honra participar, né, de eventos como esses, e parabéns à TV Ambiente Legal pela iniciativa. A Polícia Militar está lá, sempre à disposição.